Conhecimento de transporte. Um dos diferenciais que eu ofereço no sistema é a importação automática da nota fiscal, dos dados da nota fiscal com base no XML. Você tendo ou não o XML. Então, vamos pegar dois exemplos. Tendo o XML e depois sem ter o XML, sem constar na nota como transportador. Então, CTE digitação, novo. Nesse exemplo, eu peguei essa chave de um XML que já está na pasta. Então, eu tenho XML. Vou dar Enter, bipei a nota, suponhamos que eu tivesse com o papel na mão e com o leitor de código de barras. Automaticamente, quando eu bipo a nota, a primeira coisa que o sistema faz é verificar a pasta. Import XML CTE se já está lá o XML. Estando lá o XML, eu não vou no Cefaz, não faço consulta nenhuma. Eu só vou entrar no XML e começar a verificar. O cliente está cadastrado? O cliente não está cadastrado. Eu já cadastro ele automático. Seja ele remetente, destinatário. Com base no tipo de pagador, tipo de frete lá na nota, eu também já vou alimentar aqui automaticamente. É um item que deve ser observado, porque muitas vezes o emissor da nota fiscal, quem emitiu, emitente da nota fiscal, erra essa situação. Aqui está dizendo que o frete foi recalculado, por quê? Lá no cadastro de filial, eu já deixei marcado que é para calcular o frete automaticamente. Como não tinha nenhuma tabela vinculada ao pagador, automaticamente eu fui lá e busquei a tabela padrão. Então ele já me calculou o frete aqui com base na tabela padrão. Já anexou a nota fiscal, já colocou volume, peso, está pronto o conhecimento. Não tem que fazer mais nada aqui. Origem, destino, só salvar. Mostra oculta, está aqui o conhecimento, depois seria só autorizar o conhecimento. Ok? Tabela padrão, está prontinho. Agora vamos pegar um caso que eu não tenho XML. Então eu vou dar novo. Eu vou lá na pasta. Como eu não tenho nenhuma nota aqui para testar, então eu vou vir aqui na pasta e vou pegar um XML e vou deletar ele. Então é como se ele não tivesse aqui presente na máquina. Ok. Tá, já identifiquei que não tem o XML, já pedi um captcha, que eu vou baixar isso lá do Cefaz. 2, 1. Ah lá. Já trouxe todos os dados, remetente, destinatário, tomador, porém, já existe no sistema uma nota cadastrada com essa chave. Sendo assim, eu não posso cadastrar uma segunda nota. Por quê? Tivemos muito problema com isso, de faturamento em duplicidade. Então, eu travei isso aí e só uma pessoa, o administrador no caso, teria acesso com uma senha específica, podendo assim cadastrar mais de uma vez e autorizar o conhecimento mais de uma vez com a mesma nota fiscal. Então aqui eu vou colocar a senha. Pronto, consegui cadastrar o conhecimento. Me vem um aviso aqui dizendo que já existe. A gente já sabe, Ok. Estava marcado, como eu já disse, frete para calcular o frete automaticamente, então já recalculou com base na tabela padrão. Tá pronto. Salvei. Tá lá. Tá? Então
aqui no caso eu fui lá no Cefaz e importei os dados. Ah, mas a minha transportadora não está constando na nota, não tem importância. Como é que eu faço? Na verdade é assim, só para vocês entenderem melhor. Vou entrar aqui na base nacional e vou consultar essa chave. Então, se a gente for aqui em transporte, vai ver que não tem nada a ver a transportadora que está aqui com a transportadora, com uma dessas transportadoras. O CNPJ na realidade é meu, eu coloquei aqui só como teste só, da minha empresa, que nem transportadora é, né? Nem tem nada a ver com o outro CNPJ também. Talvez se perguntem, mas como é que você faz isso? É mágica? Não, não é mágica, é esforço mesmo, porque na realidade, eu não sendo essa transportadora, eu não consigo baixar esse XML. Tá? Se eu der um download do documento aqui, eu não vou conseguir. Então, como eu pego os dados? É o mesmo processo. Eu venho aqui, tanto tem o CAPTCHA lá. É como se tivesse recortado essa tela. Venho aqui, pego o CAPTCHA, digito, dou OK, no caso é OK. De forma transparente, abre-se o Internet Explorer com os dados. E eu vou pegando as tags, os dados, e vou montando, vou estruturando um XML aqui dentro dessa pasta. Tem que pegar pela data, 18/58, 19/1 agora. Se você abrir o XML, ele está estruturadinho. Como se fosse um XML de uma nota mesmo. E na realidade, não foi baixado do Cefaz, né? Eu montei. Ok? É assim que funciona o cadastro de conhecimento. Só reforçando a tabela, né? Aqui no caso eu poderia criar uma tabela. Vou pegar uma tabela pronta já. Vou pegar essa tabela 2, não tem nenhum cliente. Vou vincular. Vinculei. Se eu vier aqui agora e der uma tabela, ele já vai buscar a tabela 2. Tá? Ou, se eu tivesse, por exemplo, vamos limpar aqui, inserindo, e já tivesse essa tabela vinculada ao cliente tomador, se eu tivesse inserindo o documento, simular aqui, inclui, olha lá, frete recalculado, se eu vier aqui, já buscou a tabela 2 e já montou a composição. Ok? A gente vai estar nos próximos vídeos falando mais sobre a tabela, porque tem várias formas, né? No caso aqui eu peguei uma tabela simples, onde só usa o percentual do valor da nota e a coleta, né? R$30 aqui no caso. Mas não veio aqui. Não veio cobrando o valor da coleta. Por quê? Duas situações. Uma delas, eu poderia marcar aqui para estar cobrando automaticamente. Então, se eu voltar, se eu der um calcula, agora tem o valor da coleta. Ou, por exemplo, alterar a tabela aqui de novo, vou desmarcar. Se eu der um calcula, aqui, é porque está marcado cobrar coleta. Tá? Se eu desmarcar, zerou.
Se eu marcar, mesmo não estando lá cobrar coleta, ele vai cobrar coleta. Tá? Aproveitando e falando do conhecimento, esse aqui é o básico, né? Que eu fui lá, importei os dados da nota, trouxe, salvei o conhecimento. Isso aqui é um conhecimento comum, como outro qualquer. Lembrando que automaticamente eu trago o CFOP, tá? Não precisa se preocupar com o CFOP. O programador que tem que se preocupar com isso. Automaticamente eu trago o tipo de missão, se é normal, o tomador e o CST, no caso dessa empresa que a gente está usando como teste, que é minha mesmo, lucro presumido, ele trouxe aqui automaticamente o ICMS normal. É claro que não existe só esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento normal. Existem outros tipos de emissão. Complemento de valores, anulação de valores, substituto, né? Existe subcontratação, que não destaca ICMS, sendo lucro presumido, né? Serviço vinculado, tem várias situações aqui para o conhecimento, e que no caso teria que estar informando manualmente. Estou usando isso aqui como exemplo. Vamos supor aqui que o tipo de serviço seria subcontratação. Eu já trago automaticamente 99 aqui, mas na verdade é o 90, né? Que é outras situações. E na hora de calcular o frete não tem ICMS, sendo a empresa lucro presumido. Porém, sendo subcontratação, além da nota fiscal, eu tenho que ter um conhecimento vinculado a esse conhecimento, que é o conhecimento, o documento anterior, né? Então, eu teria que vincular o CTE aqui. Tipo CTE, bipo o CTE aqui, o digito a chave, número, total da nota, volume, peso, inclui DOC. Tá? Caso contrário, não autoriza o conhecimento. Vou colocar só nota fiscal, vou colocar tipo de serviço subcontratação para não destacar imposto. Não autoriza. A rejeição que vai dar é que falta o documento anterior, que seria o CTE da transportadora anterior, que está, no caso, contratando essa transportadora que a gente está usando como teste aqui, está subcontratando, né, para terminar o serviço ou para fazer o serviço de um ponto a outro. Geralmente esse tipo de serviço seria parceria, né, que a gente chama de agência ou ponto de atendimento. Uma outra situação, deixando subcontratação de lado, vamos voltar à situação aqui normal. Aqui é 00. A outra situação é: anexei uma nota. Posso anexar outra? Sim. Novo DOC. Desejo importar? Sim. Bipo a segunda nota e vou bipando. Ok? Outra informação importante. Aqui, ó, se eu colocar sim no momento da importação da nota, da primeira nota, na realidade eu vou trazer aqui já marcado. Tá feito o conhecimento. O conhecimento está em digitação. Essa é a tela de consulta do conhecimento. Né? Tem várias situações aqui, por período, por número de CTE, por motorista, por número de nota, por CNPJ pagador, remetente, enfim, tem várias formas de fazer pesquisa. Né? Quero ver somente os XML gerados, ou quero ver somente os autorizados, ou somente os impressos da arte, enfim, cancelados. Tem várias formas. Somente o CIF, ou FOB, ou por número, ou por usuário. O que é a consulta com informativo? Essa consulta, na verdade, traz a lista detalhada. Se eu colocar o mouse sobre o conhecimento, ele vai me dar todo o informativo do conhecimento. No caso aqui, o conhecimento está em digitação.
Se fosse um conhecimento autorizado, baixado, deixa eu ver se eu tenho algum aqui para dar um exemplo. Por exemplo, esse aqui está manifestado. Está manifestado para quem? Tem rota de entrega, data da ocorrência, 15/2. Motorista, Ailton Timóteo. E aí vai. Faturado? Ainda não. Tem coleta? Também não. Então é uma forma rápida de você consultar a situação do conhecimento. Deixa eu ver se eu tenho mais algum conhecimento. Esse banco é um banco de teste. Tem mais alguma coisa que eu andei fazendo um teste aqui. Acho que no mês 12. Mês 12 de 2016, né? Não tem nada. 2011. Não tem nada nesse banco. Eu coloquei um período maior aqui. Vou desativar isso aqui porque aí ele não vai me trazer detalhado. Aqui tem alguma coisa cadastrada, né? Impresso. Aqui não trouxe informação nenhuma. Por quê? Não está marcado consulta com informativo. Deixa eu dar um pesquisar aqui agora. Marcado aqui essa tag. Ele já me dá a situação. Ó. Essa entrega foi realizada. Quem recebeu foi o Adilson, dia 23/3/2016. E eu mudo a cor também. Fica verdinho. Que é o conhecimento que foi baixado. O conhecimento que foi cancelado fica em vermelho. Tá? Foi faturado? Foi. Aqui aparece o número da fatura. E no descritivo ali também. Tá? O usuário que cadastrou, a filial, partiu de qual agência? Né? Essa partiu de São Paulo, essa partiu de Mirassol. Aqui está os números do conhecimento. Lembrando que eu dou o número do conhecimento só quando vai autorizar mesmo. Qual a intenção? Com qual finalidade eu faço isso? Para diminuir ao máximo a inutilização de número. Então, por exemplo, salvei o conhecimento, ele vai vir, como ele está em digitação, ou manifestado ainda no caso, ele vai vir em 00 aqui. Eu só vou dar número para ele na hora que eu autorizar. Autorizei, tem número. Tá? Aí tem várias validações na hora de autorizar. Por exemplo, esse conhecimento está em digitação, não tem valor de frete. Se eu tentar autorizar ele, não vai autorizar por não ter valor de frete. Mas sempre vai aparecer uma mensagem dizendo o porquê e qual a melhor forma de estar corrigindo. Ok? Cadastro de conhecimento, basicamente é isso aí. Consulta, tela de consulta. Né? Eu tenho uma outra tela de consulta também aqui, ó, pesquisa CTE, que é basicamente igual. A diferença é que é mais resumida, né? Ela é sintética, bem resumidinho. Tá? Aqui tem o log, né? Quem cadastrou, a hora, alterou, que hora que alterou. Que no caso, se tivesse manifestado, iria aparecer o manifesto, a origem, o destino. Se passou em mais de uma agência, iria relacionar os manifestos aqui. Quando emitiu. Enfim. Se foi faturado, qual banco foi faturado, qual que é o número da fatura. Tem tudo nessa tela. E é isso aí. Basicamente, o conhecimento é isso aí. Uma outra situação também que tem aqui, só recordando e voltando no cadastro de filial novamente, como eu disse quando eu fiz o vídeo do cadastro de filial, eu disse que a gente ia estar voltando várias vezes. Olha só, limite da filial ativa, que é a filial que eu estou logado, R$500 mil. Fictício isso, tá? De qualquer forma, se lá no cadastro de filial eu estipulei um limite, quando chegar nesse limite aqui, dentro do mês,
vai aparecer uma mensagem dizendo que você chegou no limite, que para emitir o conhecimento é necessário logar com outra empresa ou entrar em contato com a gerência para estar aumentando o limite. Ah, mas com que finalidade foi feito isso? Muito bem, para que eu não estoure o meu limite, caso eu seja simples, por exemplo, eu não quero entrar no lucro presumido, então eu me organizo colocando teto no cadastro de filial e acompanhando aqui, ó. No caso, dentro do mês atual, mês de fevereiro que a gente está, faturei R$ 489. O limite é 500 mil. Estou dentro ainda, consigo faturar. Tá? E basicamente é isso aí, o cadastro de conhecimento. Clique duplo, eu entro. Aqui no caso eu estou na tela de pesquisa, né? Deixa eu fechar aqui. Essa é a tela do Localiza CT, do CT Digitação. Dei um clique duplo, eu entro no conhecimento. Conhecimento, estando em digitação, eu consigo alterar ele. Tá? Alterei, salvei. Ah, o conhecimento não está, o conhecimento já foi impresso. Eu não consigo alterar mais, a não ser que eu tenha senha de administrador. Por quê? XML assinado e autorizado não se altera. Se faz carta de correção, né? Desde que pertinente ao que se pode corrigir. Por exemplo, posso corrigir remetente, destinatário, tomador? Não, não posso. Posso corrigir dados, como por exemplo, endereço do remetente. Não é esse endereço, é outro. Posso corrigir quantidade de volume, peso. Total de frete pode corrigir? Não, não pode. Por quê? Porque influencia no cálculo do ICMS. Posso alterar tomador? Também não pode. Tá? Porque também altera ou pode influenciar em ICMS, em se tratando de uma situação onde o destino da prestação é interestadual, né? Que não é o caso aqui. Aqui é intermunicipal. Tá? Aqui vem os dados quando emitiu, quando autorizou, protocolo de autorização, de onde partiu e para onde foi, agência. Né? Aqui, como nas outras telas, né, na coleta, na cotação, no cadastro de cliente, também tem um localizador. Por exemplo, quero saber o roteiro, a rota para mim estar indo nesse cliente. Cliquei ali no pedir ajuda ali ao Google Maps, já é linkado lá e ele te dá as melhores rotas aqui, ou as rotas, a melhor rota com rotas alternativas, com base no cadastro. Aqui os logs do manifesto. Esse conhecimento no caso não foi manifestado, só foi autorizado, foi baixado, entrega realizada normalmente. E é isso aí. O definir motorista aqui é o seguinte: eu posso especificar um motorista para esse conhecimento. Frete combinado e tal. O veículo com seu conjunto, né? Caso seja uma carreta ou um bitrem. Mas geralmente a gente faz o manifesto. Uma vez feito o conhecimento, o que a gente vai fazer? Movimentações, manifesto, novo. Aí eu vou ver qual que vai se encaixar. Se é uma transferência, por exemplo, eu tenho uma unidade em São Paulo e outra em São José do Rio Preto. Eu só vou transferir de São Paulo para Rio Preto e depois eu vou gerar um outro manifesto, que é o de distribuição. Né? Vou fazer o de transferência. Lembrando que são 3 numerações.
eu posso ter 3 manifestos número 1. Um transferência, um distribuição, um carga fechada. Tá? Vou dar OK aqui. Vou lá buscar o motorista. Não trouxe o veículo padrão, porque eu não defini isso lá no cadastro de motorista. A gente vai estar vendo isso mais adiante. Aqui eu vou pegar um veículo. Estou saindo de Mirassol, estou indo para São Paulo. Esses dados aqui são do MDFE. Rota. A rota é o seguinte. Essa rota aqui, ela é utilizada na questão nossa aqui interna operacional, quer dizer, atendo essa região ou não, e para o MDFE. Né? Como funciona? No MDFE eu tenho o início da viagem, Mirassol, São Paulo, e suponhamos que eu fosse para Belém. O intervalo seria SP, não sei se vai ter aqui, SPPA. Ah, não tem. Botão maisinho aqui. Vou criar uma rota, SPPA. Ele já trouxe aqui, mas está faltando uns detalhezinhos aqui. Vamos ver. Que são os estados do intervalo, que é MG, GO, TO e MA. Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Maranhão. Agora sim ficou correto. Intervalo de estados do MDFE, você não pode pegar o estado de onde está partindo e nem o estado final. É só o intervalo. Ah, mas estou indo de Mirassol, São Paulo para São Paulo. Um exemplo. Primeiro que, sendo intermunicipal, não vejo necessidade de estar fazendo MDFE. A função do MDFE é a agilidade nos postos fiscais. Porque ao invés de bipar, ao invés do fiscal olhar o conhecimento ou a nota fiscal, ele vai direto no MDFE, que é onde está agrupado todos os conhecimentos ou todas as notas fiscais, sendo um manifesto de nota. Né? Então essa é a finalidade. Como está aqui intermunicipal, dispensa-se o uso do MDFE. Né? Vou salvar. Não tem nenhum CT selecionado. Fiz lá o conhecimento do Enéas. Salvei o manifesto, né, com os dados principais aqui. Já preparando esse manifesto para um MDFE. No caso aqui ficou errado a rota. Deixa eu mudar aqui. Não vou gerar um MDFE, tá? É só mesmo para você ter uma ideia. No caso aqui, se você colocar SP não vai alterar em nada. Altera, salvo. Outra coisa que eu fiz também foi o seguinte. Existe uma tag dentro do MDFE que me permite uma previsão de saída. Tá? Então, eu coloquei aqui 2 horas a mais, tá? 17/2. Por quê? Porque eu bloqueei na hora de imprimir o DAN DFE isso. Se a previsão de saída for menor que a data de autorização, eu não deixo de imprimir. Ela tem que ser sempre maior. Tá? Eu posso gerar um MDFE hoje com previsão de saída para amanhã. A legislação me permite isso aí, até com base no manual, né? Aqui,
como eu venho dizendo aqui, o veículo motorista, data teórica prevista de início de viagem e tal, em conformidade com a norma técnica 2014-03. Isso é coisa de 2014, bem antigo, né? Muito bem, a gente está focando mais aqui no manifesto. Tá. Fiz os dados principais, não tenho nenhum CTE selecionado, vou lá no armazém, vou tirar aqui dois conhecimentos que estão em digitação, adicionei a carga, né? Já está manifestado. Se eu imprimir aqui, eu já tenho um manifesto de transferência. Tá? Esse é o layout do manifesto de transferência. Os dados do motorista e a relação de conhecimento. Os dados do emitente, né, da transportadora, enfim, o número do manifesto, a sigla da filial, o ano atual. Aqui a observação, caso tenha alguma observação. Aqui os totais de peso, volume, o total do frete CIF, do CIF à vista, do FOB à vista e o total geral. Essa é a tela do manifesto. Também posso estar anexando coleta. Vamos adicionar uma coleta aqui só para ver. Vou pegar uma coleta aqui emitida. Incluir a coleta. Ah, mas qual a finalidade da coleta? No manifesto. Esse manifesto é um manifesto supostamente de uma transportadora para outra, né? E onde eu vou estar mandando lá para outra transportadora ou para a agência a solicitação de coleta. Olha, você tem coleta em tal lugar. Né? Imprimir, ele sai lá na impressão, né? A coleta sai na impressão. Se tiver mais de uma coleta, vai listando aqui embaixo. Então tem CTE, tem coleta. Me sobrou isso no armazém. Aqui também tem vários tipos de pesquisa, né? No armazém. Posso pesquisar por período, por rota. Né? Posso imprimir o que tem no armazém. Isso aqui no caso é o geral, né? O relatório geral do que tem no armazém. Ok? Esse altera motorista aqui é o seguinte. Se um conhecimento aqui no caso estivesse autorizado, já manifestado, como foi autorizado com um manifesto tal, motorista tal, e eu quero que apareça na impressão do DACT outro motorista, que no caso vai ser esse manifesto último, eu vou marcar o altera motorista e vou adicionar. Então, eu vou adicionar o conhecimento que já está autorizado, foi manifestado, já passou de filial em filial. Vou dar altera motorista, porque eu quero que reimprimir esse DACT e quero que apareça esse motorista no DACT, não o motorista da coleta. Então, eu tenho essa opção aqui. Tá? Outras opções de impressão é o seguinte. Suponhamos que eu não quero que apareça o total do frete no manifesto. Marquei aqui, ocultar valor do frete, imprimir, não sai valor do frete. Tá? Ocultar dados do motorista, não quero que saia dados do motorista. Marquei ali, imprimir, só sai o nome, os dados do motorista não, só os dados do veículo e o proprietário do veículo. Lembrando que aqui também tem a origem, né, a rota origem, a rota destino, data de saída, previsão de chegada, a emissão, a hora da emissão, os lacres, né? O ICM, no caso aqui, eu calculo o ICMS.
que mais? Essa é a consulta, né, do manifesto, a tela de consulta, por várias situações também, por motorista, por próprio agregado, por período, agência origem, agência destino, por filial, por placa, por tipo de manifesto. De repente eu quero manifesto só de transferência. E uma outra situação, essa aqui é uma listagem normal, né? Essa aqui é uma listagem detalhada. O que é detalhado? Por quê? Aqui aparece a quantidade de conhecimento que tem em cada manifesto e se eles estão baixados ou não. Tá? No caso aqui está vermelhinho, tem 2 CTs a baixar no manifesto 1 e 2 no manifesto 2. Vamos ver se a gente tem alguma coisa a mais aqui. Um banco teste não deve ter muito. Não tem nenhum outro manifesto. Uma outra coisa, diário de bordo. Ninguém usa, mas já está pronto com o diário de bordo do manifesto. Cliquei aqui em diário de bordo. Eu exporto com os dados do motorista, os dados que já estão cadastrados no manifesto. E aí isso aqui é dado para o motorista que ele vai preenchendo, né? Data, ocorrência, município, enfim. Quando terminou. Né? Quantas horas trabalhadas, quantas horas descansadas. Quem recebeu o veículo lá na filial destino. Assinatura do motorista. Responsável pela liberação do veículo, no caso. De onde ele partiu. E é isso aí. A gente teve aí uma prévia, um básico, né? Do cadastro de conhecimento e do manifesto. Ok? Nos próximos vídeos a gente vai estar falando, voltando de novo na tela do conhecimento, que é um pouco complexo. Não complexo, é que tem várias situações, né? Tem um monte de variáveis, né? Do conhecimento. Nossa operação ela é complexa, a operação de transporte ela acaba sendo complexa. Por ter várias situações de emissão de conhecimento, Só lembrando, voltando, eu já tinha citado isso num vídeo anterior, onde eu criei um módulo específico, seria o relatório de agência. Até dia 31 de 1 de 2017, a gente podia emitir mais de um manifesto, mesmo motorista, né? Mesmo emitente do MDFE, no caso, porém com destinos diferentes. Era possível, não aconselhável, mas era possível, e útil. Por quê? Eu tenho uma filial em Mirassol e tenho mais de uma agência em São Paulo capital. Então, por exemplo, eu criava mais de um manifesto. E se tratando de intermunicipal, ainda consigo fazer isso. Agora, em se tratando de situações onde você vai ter que passar barreira, um posto fiscal, não é mais possível. Por quê? É só um manifesto por emitente, por motorista, por veículo. É só um manifesto. Então, o que eu fiz? Eu mantive o manifesto, gero MDFE. Em uma situação onde você vai passar a barreira, é colocado todos os conhecimentos aqui dentro, né? E para controle de agência, para quem controla a agência, eu criei uma situação aqui que é o relatório de agência, que nada mais é do que praticamente uma cópia do manifesto, eu só mudei o nome para relatório de agência. A diferença é que isso aqui é um controle nosso interno, né? E aqui eu posso fazer quantos relatórios forem necessários, especificando as agências. Né? O relatório 1 vai para a agência SPO, o relatório 2 vai para a agência, exemplo, sei lá, CPN, Campinas, né?
E assim vai. Então eu posso organizar as agências, os relatórios de agência por aqui. Uma situação muito parecida, até com coleta, né, no armazém. Esse é um controle nosso interno. Tá? Basicamente é isso aí. Aqui a gente viu como é feito o conhecimento. Né? A gente já tinha visto já a situação da cotação e da coleta. Demos aí uma pincelada na tabela de preço. Né? Lembrando que ainda tem muita coisa para ver na tabela de preço, tem várias situações. E por enquanto é só.